Graça e paz em Jesus a todos. Amém. Que bênção estar aqui com os irmãos. Estamos aqui em nossa primeira aula de a história, História da religião. Primeira aula. Amém. Uma bênção estar começando esse novo módulo aqui com os irmãos. Amém. Quando a gente fala de religião, nós sabemos, vem do latim religare, tornar a ligar, novamente. E nós vamos entrar aqui analisando com uma profundidade o contexto para entendermos esse princípio de religião em si, História da religião. Nós não estamos tratando de história do cristianismo, não estamos tratando exatamente de história dos hebreus, nem história da igreja, é história da religião. Amém? Vamos lá. A nível de introdução, é o seguinte: toda e qualquer religiosidade atual é espelho da religiosidade antiga. As coisas se repetem. Tudo se repete. Atrocidades em nome de uma divindade se repetem. Adoração de pessoas e coisas se repetem. Nada é novo no contexto religioso. Nada é novo. Vamos lá. Desde os primórdios, os homens acreditavam que os fenômenos naturais, como por exemplo as trevas na escuridão, o calor, o frio, a vida e a morte, eram controlados por deuses e espíritos. Então, a crença desde os primórdios, desde as eras mais primitivas, vamos falar assim, da criação, da humanidade em si, os homens sempre tiveram crenças. E a crença antiga é de que os fenômenos naturais eram direcionados, controlados por deuses e espíritos. Vamos lá. Segundo suas crenças, dos primeiros primitivos, esses espíritos eram capazes de habitar as rochas, as árvores ou os rios, sendo que cada um deles possuía uma função diferente do outro. Os crédulos acreditavam receber sua benevolência, receber a bênção das divindades ou espíritos por meio de oferendas como canções, danças, sacrifícios e magia. Quero salientar que eu estou explicando para os irmãos, estamos aqui na introdução sobre a história da religião, como surgiu a religiosidade, a crença, desde o começo. Então, eu não estou pautando algo que eu creio como algo atual. Eu estou tratando de história e passando ao conhecimento dos irmãos. Muita coisa que vai ser falada, os irmãos vão olhar de repente aí para o nosso convívio cristão, e vocês vão acabar identificando muitas coisas. Tudo se repete. Ok? Vamos lá. Sacerdotes
especialmente treinados para interpretar a vontade divina, ensinavam ao povo como viver conforme a vontade dos deuses e também como homenageá-los. Esta atividade permitiria que os sacerdotes obtivessem um grande poder, por que não o poder de manipulação, né? Das vidas, das almas, né? Grande parte das religiões acredita numa existência após a morte, onde os bons são recompensados e os maus punidos. Este é o motivo que fazia com que os egípcios embalsamassem os corpos dos faraós. Esse é o motivo. A ideia de uma força superior às demais, como o deus Sol, né? A deusa Lua, Zeus ou Odin, formou uma fé comum a muitos povos. Contudo, foram os hebreus e depois os judeus que introduziram a crença no único ser supremo, Jeová, Deus, Criador de todo o universo. Bem, vamos conversar algo aqui rapidamente. É o seguinte: existe a crença comum, a fé comum, e existe aquela crença ou fé que tem base numa estrutura, entendeu? Tipo numa teologia, tem base numa doutrinação. Não estou falando de doutrina, se for cristianismo, a doutrina bíblica, a palavra de Deus. Mas vamos lá. A fé comum, ou a crença comum, é aquela fé em que a pessoa, vamos falar assim, não é que a pessoa está andando, um exemplo nós cristãos, eu tenho aqui um exemplar da palavra de Deus, não é que a pessoa está andando de acordo com a palavra, ou tipo assim, esses passos de fé que eu estou dando de acordo com o manual, com o livro, a palavra de Deus. Não, não, não. A pessoa anda de acordo com o que a pessoa sente, ou com o que a pessoa pensa que é correto. É a chamada fé comum, ou crença comum. Vamos usar o termo fé comum. A fé comum, ela é muito baseada na experiência. Eu sinto, eu enxergo assim, é experiência anterior, ou que me foi passada, funcionou. Então essa é a fé comum, ok? E, bem, nós temos um pouquinho mais de assunto aí a tratar, mas vamos caminhando devagarzinho aqui, vamos lá. Agora a pergunta é, o que as pessoas pensam sobre Deus? Ou seja, qual é a definição, qual é a interpretação, né? Eu escrevi aqui o seguinte: todas as pessoas pensam sobre Deus. Bem, elas podem conceber Deus como? Como que as pessoas concebem ou definem ou interpretam Deus, a divindade? Vamos lá. Uma força impessoal que infunde todas as partes do universo.
Então essa é uma das definições, ok? Uma força impessoal que infunde todas as partes do universo. Outra opção, um espírito que habita cada indivíduo, um tipo de luz divina. São definições. Outra definição, o Criador poderoso que fez o universo e a seguir tirou longas férias e nunca mais retornou. É interessante essa colocação aí. Nós que já estudamos, você que já estudou heresiologia, você já viu alguma definição que traz esse correspondente. Vamos lá. Outra concepção, ou a maneira de você conceber ou interpretar Deus, um ser espiritual e pessoal que fez o universo e a seguir continuou envolvido com ele. É interessante que essa definição é a mais aplicada no contexto do cristianismo. Um ser espiritual e pessoal que fez o universo e a seguir continuou envolvido com ele. Vamos lá. Outra definição e última aqui, algo que não existe, o que estaria batendo para a área do ateísmo. Só que até mesmo para ser ateu, tem que ter um fator de crença. Por quê? Tem que existir uma crença contrária para sustentar contra a crença habitual. Ok? Não quero que isso aí dê um embolo na mente de vocês. O ateu, ele tem que ter uma crença, ele tem que crer em algo para desconstruir a crença habitual ou a crença comum. Vamos lá. A necessidade de se orientar na vida, nós estamos orientando as nossas vidas, é fundamental para os seres humanos. Precisamos de orientação, tipo assim, uma luz para iluminar o nosso caminho, né? Não precisamos apenas de comida e bebida, de calor, né? Precisamos de calor, compreensão e contatos físicos. Não é somente comidas e bebidas. Precisamos também descobrir por que estamos vivos. Por que estamos vivos? Por que estamos aqui? Aí vai surgir uma enxurrada de perguntas as quais a religiosidade ela tem de maneira bem complexa às vezes, a maneira de estar tentando trazer respostas para essas questões. Por quê? Nós perguntamos, quem sou eu? Como foi que o mundo passou a existir? Que forças governam a história? Deus existe? O que acontece conosco quando morremos? Quando morremos, o que acontece conosco? E tem uma pergunta que eu não botei aqui na relação, que é a seguinte: depois de Deus existe, a pergunta seria o seguinte, que o pessoal faz:
quem criou Deus? Se Deus criou todas as coisas, quem foi que criou Deus? Eu falo uma coisa para os irmãos. Existe dois tipos de Deus ou de divindade. Aquilo que o homem cria. O homem dá uma forma para Deus, o homem dá uma conotação para Deus, o homem dá uma definição para Deus. Ok? E nós estamos acostumados com tudo tem um início, meio e fim. O homem, ele nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Então, para nós, tudo tem um início. Então, surge em nossa cabeça, ou na cabeça de várias pessoas, como foi que iniciou ou passou a existir Deus? Aí que está, a própria palavra de Deus com relação a Deus responde para nós. O Senhor, ele falou o seguinte: eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Entendeu? O livro de Hebreus fala, até tratando uma tipologia, apontando para a divindade, apontando para Jesus, falando ali sobre Melquisedeque, um personagem bíblico, e que ao mesmo tempo veio a ser uma tipologia de Cristo, né? E falou que sem início de dia e sem fim de dias. Deus, ele não tem um princípio. E Deus não tem um fim. O que é muito assim, louco para nossas mentes pensar dessa maneira. É porque nós fomos criados, e a Bíblia diz que Deus estabeleceu o tempo, as estações, né, a qual nós deveríamos estar vivendo pelo seu próprio poder. E o que acontece? Então, para nós, tudo tem que ter um início. Só que Deus, ele não tem início. Deus não tem princípio. Deus, ele é incriado. Gravem isso. Incriado. Deus não foi criado por ninguém. A religiosidade, a religião, pode ter sido criada por alguém. Agora, Deus não. Deus não é criado. Deus não é criatura. Eu já ensinei em aulas presenciais, por exemplo, nós vivemos no tempo Cronos. O tempo Cronos, né, é o tempo do homem. O tempo do homem, Cronos, é aquilo que está no relógio, aquilo que é cronometrado. Ok? Então nós temos início, meio e fim. Já o tempo de Deus é o Kairos. O tempo Kairos é um tempo que não tem relógio. É um tempo que não tem início, não tem meio, não tem fim. É um tempo que não tem passado, presente e futuro. Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Pastor, você está falando que Deus é sem futuro? Não estou falando isso. Que essa assimilação ou compreensão de passado, presente e futuro é para nós, é para o homem. Deus não tem. Por exemplo, nesse exato momento, Deus está vendo o que você está fazendo ontem, o que você está fazendo hoje e o que você está fazendo amanhã. E ele não precisa voltar o telão para ver. Ele vê em tempo real. Pastor, Deus está vendo o que eu vou fazer daqui a 20 dias? Está vendo em tempo real. Pastor, se alguém vai morrer
daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, Deus está vendo? Sim, Deus está vendo em tempo real. Ele não precisa adiantar a fita, adiantar o DVD, adiantar o filme na Netflix. Deus não precisa disso. Deus, ele vê em tempo real. Ok? Estou dando só uma palhinha aqui de compreensão sobre Deus, a divindade da palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Essas perguntas que nós elaboramos aqui, fizemos aqui, são as perguntas que rondam o ser humano, e a religião vem para dar respostas, ok? Essas são as chamadas questões existenciais, pois dizem respeito à nossa própria existência. A nossa própria existência. Vamos a mais um ponto? Filosofando a religião. Filosofando a religião. Você fala filosofando, a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Então, filosofando a religião. E eu separei aqui, embora seja mais um contexto da sociologia, entendeu? O pastor Richard Wurmbrand, ele escreveu um livro, mais um livreto na época, né? Que era o seguinte: era Karl Marx um satanista? Era Karl Marx um satanista? Foi o livro com interrogação do Richard Wurmbrand. E eu tenho aqui 2 frases de Karl Marx. Vou botar aqui no quadro aqui a primeira. Olha só o que está falando aí. A religião é o suspiro da criança acabrunhada. Alguns vão traduzir da seguinte maneira: a religião é o suspiro de um espírito aflito. A religião é o coração de um mundo sem coração, de um mundo que falta amor. A religião, né? Bem, com relação ao coração, assim como também o espírito, a religião é o espírito de uma época sem espírito. A religião é o espírito de uma época sem espírito. Ou seja, a religião vem dando soluções ou vem dando respostas à humanidade. Por fim, aquela célebre frase de Karl Marx no final dessa figura, a religião, é o ópio do povo. O que é ópio? É uma droga. O ópio é uma droga. Então, a religião era o ópio do povo. Tem gente que, para ficar com o olho mais aberto, levantar, precisa de cafeína. Café é uma droga também, em certo sentido. Então a religião é o ópio do povo. Faz o pessoal ficar alerta, faz o pessoal ficar, vamos falar assim, despertado, com alguma coisa para encostar a mão, alguma coisa para segurar, alguma coisa para estar pondo o tato. Esse é um contexto de religiosidade exposto aqui por Karl Marx. Amém? Vamos ver aqui uma outra frase dele. Karl Marx falou o seguinte: o homem faz a religião, mas a religião não faz
o homem. O homem faz a religião, mas a religião não faz o homem. Entendam isso. O homem elabora um monte de coisa. No contexto religioso, vamos botar exemplos. O homem, ele limpa a igreja, ele arruma as cadeiras, faz isso e aquilo. Aí isso aí nós chamamos de religião. Fazer um momento de canções. Não existe coisa assim para dar mais assim ritmo do que estar perto de uma fogueira. Então, as religiões antigas acendiam fogueiras. Já viu o que o pessoal faz no luau? Acende uma fogueira, porque existe o luau feito por evangélicos também, você sabe disso. Então fica ali em volta, todo mundo ali, e canta. Imagina se fosse momento, assim, ó, vamos ficar aqui, sem fogueira, sem cânticos, só na oração. Mesmo que a gente ore de olho aberto, a turma ia dormir, meu irmão. Então lá tem alguma coisa para comer, tem alguma coisa para beber, tem cântico, tem violão, todo mundo tá, e bate palma, e vambora. E tem a fogueira ali, o calor da fogueira no meio. Então, isso aí é coisa que o homem está fazendo ali no contexto religioso. Agora, a religião não faz o homem. Agora, eu vou deixar Karl Marx de lado, eu vou falar o seguinte para os irmãos. O que faz o homem é a divindade. A divindade é que faz o homem. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Nós estamos verificando aqui, iniciando, né? Filosofando a religião. E nós vamos dar uma pausa nesse vídeo, vamos continuar no Filosofando a Religião e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, amém? O Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus, amém.